Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tariq Abrahim, professor de História, mestre em História pelo UERJ. Estou aqui resolvendo a questão 6 do nosso simulado ESA. Simulado preparado com muito carinho para poder emular a prova e você conseguir ser desafiado na medida certa. E essa é uma questão que te desafia, tá? Porque é uma questão que fala sobre o JK, um presidente importante da história do Brasil, contextualizado na época da República Liberal, também chamada de República Populista, que é um intervalo entre duas ditaduras. A ditadura do Estado Novo de Vargas e a ditadura civil-militar brasileira. E esse intervalo é um intervalo muito complexo da nossa história, porque a maior parte dos presidentes que governaram o Brasil nessa época não conseguiram terminar o seu mandato. Deixa eu te mostrar isso rapidinho. Olha só, a gente teve o governo JK, mas antes a gente teve o governo Dutra, que conseguiu terminar o seu mandato. Depois, o governo Vargas. Sim, Vargas volta ao poder e termina o seu governo de forma antecipada mediante o seu suicídio. Depois, a gente tem o Juscelino, e aí tu imagina, né, o tamanho do problema que o Juscelino recebe como presidente da República. Ele recebe um país dividido entre varguistas e antivarguistas e muito comovido por causa do suicídio daquele presidente que tinha um vínculo de afecção com relação ao seu eleitorado muito forte. JK é um dos presidentes que consegue completar o seu mandato. Depois de JK, nós temos Jânio Quadros, que não termina o mandato, passa longe disso, ele governa por apenas 8 meses. E, finalmente, nós temos João Goulart, que aqui chamaremos de Jango por uma questão de espaço do quadro. E ele também vai ser interrompido no seu mandato, uma vez que ele enfrenta a articulação que leva os militares ao poder em 1964. Então, notem, desses todos, quem terminou o mandato? O general Eurico Gaspar Dutra e o Juscelino Kubitschek. Vargas, Jânio e Jango não conseguem terminar os seus mandatos. É interessante que vocês observem que tanto Dutra quanto JK pertenciam ao mesmo partido político, o PSD. Enquanto nós temos Vargas como representante do PTB e Jango como representante do PTB. E do outro lado do espectro político, nós temos o Jânio Quadros como representante da UDN. Aqui eu vou fazer um asterisco, porque na verdade Jânio não era da UDN. Ele foi convidado pela UDN para poder se candidatar àquela eleição, já que ele tinha um perfil político muito mais popular do que os então candidatos que haviam representado aquele partido, que não tinha conseguido vencer nenhum pleito até então. Repara, PSD foram os dois únicos que conseguiram terminar os seus mandatos. Isso tem um sentido. Qual é o sentido? O PSD, como partido político, ele tinha algumas características que ajudavam na articulação política num cenário delicado. Por exemplo, era um partido varguista, significa isso que acreditava que a herança de Vargas, na época da Era Vargas, de 1930 a 1945, tinha que ser mantida. Ao mesmo tempo, era um partido liberal, que implicava na abertura do Brasil aos investimentos internacionais, diferentemente do que o PTB preconizava. O PTB, que era o partido de Vargas de fato, preconizava uma economia nacionalista. E isso fazia com que o capital internacional se mostrasse descontente com o governo, tanto de Vargas quanto de João Goulart. Então, ao mesmo tempo que o PSD é varguista porque reconhece as heranças de Vargas, é liberal, então aceita a entrada do capital internacional.